Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like. Muito like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 20 de março? Não, 19 de março, quinta-feira, dia 19 de março. E nós estamos aqui para mais um vídeo. Hoje, o nosso vídeo pós-jogo. Isso mesmo, o nosso vídeo pós-jogo, porque ontem o Botafogo foi derrotado pelo Palmeiras lá no Allianz Parque por 2-1. E aí, o time do Botafogo, sob a direção do Martim Anselmi, amarga mais uma derrota. E nós vamos conversar sobre esse jogo. Sabemos que tivemos aí vários contratempos, né? Inclusive durante a viagem, o voo que foi adiado aí, foi suspenso, o Botafogo teve que trocar de avião e toda essa confusão, que eu não faria isso, mas eu sei que em algum momento isso pode virar uma desculpa, né? Como dizia lá, desculpa de aleijado é a muleta, né? Praticamente isso. Desculpa de cego é a bengala, mais ou menos assim que era o ditado, e eu não quero aqui que você me leve a mal, por conta da brincadeira. Não é questão aqui do politicamente correto ou incorreto, correto? Não é para se levar em conta essas frases. Eram frases faladas no passado, talvez hoje elas não sejam bem aceitas, mas é apenas uma forma de me expressar. Bom, então o Botafogo ontem enfrentou o Palmeiras. Mas antes de falar do Palmeiras, eu quero comentar com você. Eu não sei se você viu, e como eu falo para você, né? Converso aqui com os nossos amigos. Eu vejo muito jogo mesmo. Ontem e anteontem eu já estava acompanhando a Champions League, que já está em fase de mata-mata. Já está na fase de mata-mata. Ontem foi o primeiro ou o segundo jogo, acho que foi o segundo jogo já dessa fase. Eu acho que está na oitava de final, alguma coisa assim, mas já está numa fase de mata-mata. E tivemos aí o Real Madrid classificou, eliminou o Manchester City, o Arsenal classificou, eliminou seu oponente ontem, que foi o Bayer Leverkusen. Então tivemos ali uma série de jogos. E aí o que eu falo para você, vê os meus vídeos e observa o que acontece durante esses jogos, né? Como aquilo que nós comentamos é exatamente o que está acontecendo nos nossos jogos. Deficiência dos nossos jogadores, falta de inteligência futebolística, vamos falar assim, para poder executar melhor aquelas jogadas que são jogadas cruciais às vezes dentro do jogo. E ontem eu estava vendo o jogo do Barcelona, e o Barcelona tem ali o Lewandowski como seu centroavante. Eu fiz uma comparação rápida entre o Lewandowski e o Arthur Cabral. Tá até aqui no meu telefone. O Arthur Cabral, ele é praticamente da mesma altura do Lewandowski, correto? Praticamente da mesma altura do Lewandowski. Tem aqui o mesmo peso do Lewandowski. Eles são muito semelhantes na sua quando você compara um com o outro, né? Quando você compara um com o outro. Não está nesse telefone aqui, não, está no outro telefone. Então eu fiz essa comparação. Eles têm 1,86 m, eles têm o mesmo peso praticamente, mas a concepção
de espaço, o posicionamento espacial ali dentro do campo é muito diferente. E aí eu vou explicar. Primeiro, o primeiro gol do Lewandowski foi através de um escanteio. E aonde eu quero chegar? Cara, o centroavante ele tem que estar sempre do lado oposto a tudo que vai acontecer dentro da área quando o assunto é uma bola aérea. Você primeiro se posiciona no lado oposto e, dependendo da jogada, se for uma jogada ensaiada, você se desloca para o lado ali contrário ao que você está. Você vai buscar a primeira trave, você vai buscar ali a marca do pênalti, mas naturalmente você vai estar do lado oposto. Então foi assim que o Lewandowski fez o gol dele de cabeça. O escanteio foi cruzado no lado oposto aonde estava e deveria estar o centroavante. Bom, esse é o primeiro lance. O segundo lance foi no segundo gol. E aí você vê o que acontece. Por isso que eu falo da questão do Matheus Martins, a questão do Lewandowski, a questão do Júnior Santos. O Lamine Yamal recebe uma bola e vai partir em direção ao gol, em direção ao zagueiro. O que o Lewandowski faz? O Lewandowski ele não corre em direção ao gol para receber aquela bola às costas do zagueiro. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele se separa do zagueiro, ele vai correr para o lado, logicamente em progressão, mas correndo para o lado, para se afastar do zagueiro, para então receber a bola. Quando ele recebe a bola, ele dá um toquinho na frente e aí finaliza a gol sem a presença do zagueiro. Geralmente o que acontece? O zagueiro está aqui, o centroavante está aqui. O centroavante corre aqui para poder receber essa bola nas costas. Cara, totalmente errado. O que o Lewandowski faz? Ele, ao invés de correr aqui nas costas do zagueiro para receber essa bola, ele se separa do zagueiro e vai receber a bola aqui, centralizado, longe, afastado do zagueiro. E eu vejo muito isso acontecer no futebol brasileiro, principalmente no Botafogo. Um jogador que faz bem essa função é o Pedro. Ele se separa, ele procura se separar do jogador para poder ter a melhor finalização possível numa jogada de gol. Então, cara, é muito diferente. E essas questões que eu trago aqui é o que você vê dentro de campo. É o que você vê dentro de campo. Então o Botafogo cria muito pouco, ou cria bastante, mas com os jogadores nas posições erradas, com movimentos equivocados dos nossos jogadores de ataque. Bom, mas deixando isso para lá, vamos ao nosso pós-jogo. O Botafogo entrou em campo, nós tínhamos a nossa escalação, você deve lembrar. Eu falava com vocês, eu falava no vídeo pré-jogo. Eu manteria os três zagueiros. Eu prefiro errar e ser demitido pelas minhas convicções do que errar pelas convicções dos outros. E aí eu fiz a minha escalação, que era o Raul, correto? Era o Raul, era o Matheus Ponte, era o Basto e era o Ferrarese. Essa era a minha zaga. Era o Vitinho, o Edenilson, o Danilo e o Alex Telles. Lá na frente o Medina, o Montoro e mais na frente o Matheus Martins. Essa era a escalação do canal. Mas o que acontece? Nós vimos que ele preferiu ali ceder a pressão. Cedeu a pressão. Não tem outra explicação. Ele vai e entra com a linha com 4 zagueiros. Então ele botou Raul, Vitinho, Bastos, Ferrarese, Alex Telles. Botou um meio campo muito leve. Eu vou fazer esse comentário quando eu falar do Medina. Muito leve. Botou Danilo, Medina e Montoro. Um meio campo muito leve para enfrentar o meio campo do Palmeiras, que vinha com Maurício, que vinha com Marlon Freitas.
que é um meio-campo muito povoado. Aquele menino Alan, ele faz muito bem a recomposição, ele combate muito bem ali dentro. O próprio Flaco Lopes, ele retorna para dar apoio ao sistema defensivo. Então, o meio-campo do Palmeiras era muito forte. E nós entramos com um meio-campo muito leve, com Montoro, com Danilo, o Medina e o Montoro. Lá na frente, ele insistiu com o Jordan Barreira, o Matheus Martins e lá na frente o Júnior Santos. Foi assim que ele entrou em campo. Assim ele entrou em campo. Então, olha só, eu vou explicar para você uma coisa. E hoje eu ouvi até o Iverson Santos, foi o único vídeo que me apresentou o YouTube, e ele fez o seguinte comentário: o Medina e o Danilo, eles precisam de um volantão, né? Falou até sobre o Gregory. E sobre isso eu também tenho o que falar. E eu falo para você, procura os meus vídeos aonde eu falo sobre volante. Aonde eu falo sobre volante. E aonde eu venho falando sobre o Medina. O Medina, no Estudiantes de La Plata, se saiu muito bem. Mas por que o Medina se saiu muito bem? Porque ele sempre jogava um pouco mais à frente. O grande pilar do meio-campo do Estudiantes era o volante Ascaciba. Você vai lembrar que eu falei do Ascaciba. Eu fiz uma comparação do Ascaciba com os melhores volantes do futebol brasileiro. Eu comparei o Ascaciba com Pulgar, eu comparei com Martinelli, eu comparei com esse menino que surgiu agora, está surgindo agora no Vasco, está fazendo um grande progresso, o Cauã Barros. Eu fiz sobre Aníbal Moreno, que era o grande volante do Palmeiras, com o Richard Rios. Eu comparei com o Thiago Maia, aquele que estava no Internacional. Comparei com o Ranieri, esse do Corinthians. Comparei o Lucas Silva do Cruzeiro. Comparei o Ascaciba com todos esses jogadores naquele esqueminha do SofaScore. O Ascaciba é superior a todos eles. A todos eles. Se você tem no Pulgar um grande volante de marcação, o Ascaciba é superior. Se você tem o Martinelli, um bom volante de marcação, se bem que não é muito o forte do Martinelli, mas o Ascaciba é melhor. Então, o grande volante do Estudiantes no futebol argentino é o Ascaciba, que dava suporte ao Medina. Correto? Depois eu vi o Botafogo interessado, eu não sei se vocês vão se lembrar, falando sobre o Matias Galarza. Só que esse Matias Galarza era o que jogou no Vasco. E aí eu procurando o Matias Galarza, eu reparei que existia dois Matias Galarza no futebol argentino. Um é esse que jogou no Vasco e o outro era um volante. E aí eu fiz a mesma comparação. Então Matias Galarza também era um jogador muito bom. O Botafogo, ao ficar desesperado ali na questão daquele menino lá, que estava lá naqueles países lá árabes, não sei se vocês se lembram, um gigantão que o Botafogo queria contratar, depois queria contratar também um que jogou também no Vasco, os volantes, agora me falha a memória desses nomes. Então, cara, o Botafogo precisava ter um volante de grande potencial de marcação para que pudesse fazer ali uma composição com o Matias, com o Medina e com o Danilo, correto? Inclusive, na minha escalação, o Danilo ocuparia ali aquela posição que foi ocupada pelo Matheus Martins, correto? Então você se lembra, eu falava, cara, na minha concepção, ali seria Medina, Montoro e lá na frente o Matheus Martins. Não tinha o Jordan Barreira.
Então ele fez o nosso time muito leve para poder enfrentar o time do Palmeiras, que é um time muito pegador. É muito pegador. Eu não tenho aqui a escalação do Palmeiras, mas se você comparar meio campo com meio campo, aonde tudo acontece, para você ganhar o jogo, você primeiro tem que ganhar o meio campo. Você primeiro tem que ganhar o meio campo. Quer seja por qualidade, quer seja por quantidade. Né? Você precisa povoar melhor o seu meio campo. Né? Você tem que ter os seus dois pontas, ou meia ponta, como se chama hoje, né? Os dois meia ponta, fazendo uma boa recomposição, como foi feito ali pelo time do Palmeiras. Você tem que ter um centroavante que vai em busca dos zagueiros, quando os zagueiros saem jogando, ou até mesmo um volante, correto? Você precisa ter o seu trio. Ah, sim, eles tinham ali Andréas Pereira, Marlon Freitas. Olha o meio campo, cara, do Palmeiras. Maurício, esse menino Alan. Todos esses jogadores de frente do Palmeiras, incluindo o Flaco Lopes, têm a consciência de que eles precisam povoar o meio campo. Todos eles, não fica ninguém isolado lá na frente. Observa o jogo do Palmeiras. Não fica ninguém isolado lá na frente. Correto? Então todos esses jogadores do Palmeiras, vamos colocar ali que seja ali um 4-2-3-1, porque o Palmeiras entrou com Carlos Miguel, Giai, o Gustavo Gomes, o Murilo e um garoto, acho que é Arthur o nome do garoto, que entrou na lateral esquerda. Entrou, se não me engano, com Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício e Alan. Olha aí, só aí você já vê superioridade. Já vê superioridade, já vê peso. Vamos colocar, até tinha uma brincadeira, vamos colocar ali um peso em arroba. O cara entrou com 10 arroba, o Botafogo entrou com 10 arroba no meio campo. e o Palmeiras entrou com 50. Você tá entendendo? Com 50. Imagina você, vamos supor ali, você vindo com um Fusca, com um carro de passeio e um BRT. O Palmeiras veio de BRT e o Botafogo de carro de passeio. Quando bateu de frente, meu irmão, atropelou. É assim. Se a gente não consegue explicar, se eu não tenho o quadro tático aqui para explicar você, eu posso explicar você com essa alegoria. O peso do meio-campo do Palmeiras e o peso do meio-campo do Botafogo. Eles vieram de BRT e nós fomos de carro de passeio, cara. Eles atropelaram quando bateu um com o outro. Eles atropelaram. Além de ter um ônibus, eles ainda tinham um ônibus articulado, né? Vamos colocar. Ainda era um ônibus articulado. Por quê? Porque todos os jogadores, tanto os da frente, se você botar ali que foi um 4-2-3-1, correto? Esse primeiro junta com os 3 da frente, ficam 4. Que juntam com os 2, ficam 6. Então você em algum momento você tem na hora de defender 4-6. 4-6. Depois eles vão se espalhando à medida que vão recuperando a bola, porque eles fazem uma grande pressão pós-perda. À medida que eles vão recuperando a bola, eles vão se espalhando e vão novamente se dispor em campo de acordo com aquela estratégia que o treinador montou. Então, foi isso que aconteceu ontem. E aí, o Botafogo, numa jogada do Flaco Lopes, pelo lado esquerdo, o Flaco Lopes consegue cruzar, a bola passa por baixo assim da perna do Vitinho e vai sobrar lá para o Andréas Pereira. O Andréas Pereira chuta, por infelicidade também do Raul, a bola bate no Alan, que está na frente. Já tinha bastante gente na frente do Raul, mas a bola ainda bate no jogador do Palmeiras, o Alan, tanto que, se não me engano, o gol foi dado para o Alan, mas quem faz a finalização é o Andréas Pereira. E a bola desvia e ali trai ali o goleiro Raul, que estava indo na bola. Se não me engano, ele estava indo na bola. Mas a bola desviou
e aí o Palmeiras faz 1-0. O Botafogo depois faz algumas mudanças, né? Algumas mudanças, inclusive, obrigatórias, né? Porque o Medina foi expulso. Depois do Medina ser expulso, eu não entendi o motivo pelo qual ele não entrou já com um zagueiro ou com um volante, talvez o Edenilson, como o Edenilson estava no meu time principal, mas ele voltou ali no desespero, sabendo que a sua posição de treinador, né, está ali por um fio, e eu não vou dizer aqui se é certo, se é errado. Eu queria que o Botafogo tivesse condições de contratar alguém que fosse realmente mudar a cara do jogo, como é o caso do Renato Gaúcho. Aí é porque, não, o Renato Gaúcho em 92. Pô, meu irmão, cara, quando você tá pensando em 92, os caras estão pensando no atual e estão indo lá para frente, para as cabeças, mesmo. Esquece isso. Esquece, torcedor botafoguense. Esquece. Entendeu? Quando tem a oportunidade de contratar, tem que contratar. Tem que contratar, mesmo. Porque são os melhores. São aqueles que vão te dar resultado. Não tinha o Renato Gaúcho. Mas não, a torcida... Não, já contaram para ele o que o Renato Gaúcho fez em 92, meu irmão. Pelo amor de Deus. Então, agora eu não sei se o nosso técnico aí vai ser demitido, se não vai. Mas ele já estava desesperado. E aí ele fez as substituições no desespero. A única substituição que ele fez assim, dentro de um padrão razoável, foi a questão do Ferrarese, né? Que aí Ferrarese sentiu, ele botou o Justino ali, que entrou muito bem o Justino, jogou até bem. O Botafogo, por um momento, até dominou, foi superior ao Palmeiras ali por um momento, mas o Palmeiras já estava com o jogo ali definido, já tinha feito 2-0, já tinha feito o segundo gol, e aí vem o Danilo, faz uma boa parceria ali, uma boa movimentação junto com o Matheus Martins. Matheus Martins aí ali naquela posição ali de centralizado como centroavante, ele faz um toque de letra pro Danilo, que faz ali a infiltração ali dentro da zaga do Palmeiras e consegue ali fazer 2-1. E o Botafogo foi para cima, mas já foi para cima muito desordenado, né? Muito desordenado. Mas foi pro tudo ou nada. A nossa sorte é que também não levamos outro gol, né? O Palmeiras teve bastante oportunidades, mas acabou não fazendo o gol que finalizaria ali o placar. Então até o final o Botafogo tentou. Aí teve aquelas confusão de arbitragem, confusão, cara. Para mim nada disso. Aqui é sem mimimi, cara, sem conversa fiada. Se aquela atuação, se aquela situação não mudou realmente o resultado da partida, não tem por que ficar falando. E agora nos resta a saber o que vai acontecer com o treinador. Nós vamos ter o jogo contra o Bragantino no sábado ou no domingo, e aí vamos ver o resultado. Lembrando também o seguinte, torcedor, eu falava para você o seguinte, cara, o jogo contra o Flamengo e o jogo contra o Palmeiras não é para se perder a cabeça. Não é para se perder a cabeça. Essas derrotas já eram tidas como normais para qualquer time que enfrentar um desses dois. Qualquer time que for enfrentar o Flamengo, qualquer time que for enfrentar o Palmeiras, a derrota já é um resultado esperado. É lógico, já é um resultado normal, assim. Normal, não é esperado. Esperado é que seu time vença, mas é um resultado normal. Um resultado totalmente possível. Então, cara, não tem isso. Vamos aguardar. Logicamente, ele vai ter oportunidade aqui com o Bragantino. É possível que a partir daí o time comece a se desenvolver um pouco melhor. Mas eu espero muito que ele retorne ao sistema dele, o sistema de 3 zagueiros, com 3 zagueiros,
tá? Por conta de convicção do próprio treinador, correto? Do próprio treinador. Então, vamos aguardar aí. Um grande abraço, saudações alvinegras.